Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre funções vetoriais. No vídeo de agora, nós vamos utilizar as funções vetoriais, nós vamos utilizar a noção de derivada e aceleração que nós vimos no vídeo anterior, tá? Então, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima e você vai poder então assistir o que nós falamos sobre velocidade e sobre a aceleração de uma partícula que é descrita, cujo movimento é descrito por uma função vetorial, tá certo? Nesse exemplo, nós queremos moldar, nós queremos dar uma descrição vetorial da posição de um objeto quando ele é lançado por um canhão, por exemplo, uma bala de canhão, né? Então, você pode perceber o seguinte, quando você dá um tiro de canhão, né, a bala de canhão ela é um objeto bastante muito pesado, tem muita massa, né? E aí o seguinte, quando você faz esse lançamento, você faz o lançamento de uma determinada altura, o tiro sai num determinado ângulo com o eixo vertical, ou seja, com o eixo vertical, né? A bala sai com um certo ângulo em relação a esse eixo, sai com uma certa velocidade inicial, sai com um certo ponto inicial. A única força que age sobre essa bala, já que por causa das características físicas da bala, né, a única força que age é a gravidade. Então não tem resistência do ar. A resistência do ar ela é tão pequena que você ignora. Você ignora a resistência do ar. A rotação da Terra também, né? O tiro ele é dado, o percurso que ele faz até chegar no alvo, ele é tão rápido que você pode desprezar também a rotação da Terra. Tá? Então é este modelo que nós queremos modelar, tá certo? Para isso nós vamos utilizar basicamente esse primeiro livro aqui. Tá? Esse mesmo exemplo tem no livro do Stewart, mas eu preferi utilizar a abordagem dada por essa primeira bibliografia, tá certo? Então esse exemplo está nessa bibliografia e é o exemplo 1.17, que fala o seguinte: um projétil de massa m, ele é lançado ao ar de uma altura y0 metros, tá? Então esse é o seu canhão está lá, então a bala vai sair de uma certa altura do chão, tá? A velocidade inicial, nós vamos supor que ela é v0. Aí não importa quanto é essa velocidade inicial, ela é V0. O número V0 não importa quem é, nós vamos modelar ele para qualquer V0. Assim como a altura inicial também não importa, ela vai ser uma altura inicial Y0 qualquer, e a massa também é genérica. Então são três informações genéricas. O ângulo de elevação do canhão, ele é de alfa radianos. Tá? Então o que significa ângulo de elevação? É exatamente isso, né? Você tem o seu canhão, então tá aqui seu canhão, e o seu canhão, né? E ele tem, a bala vai sair segundo um ângulo alfa em relação à horizontal, não em relação à vertical, em relação à horizontal. Esse ângulo é o ângulo alfa, é o ângulo que ele sai, digamos assim, em relação à horizontal. Nós vamos, é claro, desprezar a resistência do ar e a rotação da Terra. Então esse nosso objeto, ele não é um objeto que faz uma coisa mirabolante, né? Não é, por exemplo, um balão que você atira e aí ele sofre a ação da resistência do ar, nada disso, né? Ele também não é um objeto que vai numa distância tão grande que a rotação da Terra importa. Não, não vai ser isso. A resistência do ar vai ser desprezível e a rotação da Terra também. É um tiro de canhão de curto alcance. Basicamente isso. O que nós vamos ter que fazer aqui nesse exercício? É determinar o vetor posição do projétil em cada instante de tempo, ou seja, a cada instante nós queremos dizer onde é que o objeto está, ou seja, nós precisamos então dar uma função vetorial que descreve a trajetória do objeto e também a velocidade do objeto em qualquer instante. Ora, se você tem trajetória, se nós conseguirmos a trajetória, nós conseguimos a velocidade, ou então, se nós conseguirmos de alguma forma a velocidade, nós também teremos
o vetor posição. Dado o vetor posição, a velocidade é encontrada via derivada. Dada a velocidade, o vetor posição é encontrado a partir da integral. Isso é o que nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Então vamos lá, vamos começar então. A nossa situação é essa daqui, o canhão é disparado, né? A bala do canhão ele é disparada, ele faz uma certa trajetória. E aqui está o y0, ó, tá vendo? Ó, y0. Então a posição inicial, como ele diz lá, é y0 metros de altura. Então nós vamos criar o nosso sistema cartesiano de tal forma que a trajetória descrita por esse objeto ele está sobre o mesmo plano. Então você pega 3 pontos distintos aqui da trajetória, isso define um plano. Lembra que não tem resistência do ar? Lembra que não tem rotação da Terra envolvida? Então, por causa disso, você pode colocar a sua trajetória em um único plano. Se a resistência do ar importasse, esse objeto ele poderia saracotear de um lado para o outro, e aí você não conseguiria, talvez, colocar o seu movimento, o gráfico, a descrição, a trajetória percorrida em um único plano. Talvez isso não seria possível. Tá? Idem para a rotação da Terra. Mas como essas duas grandezas não importam, então o traço, a trajetória da bala, ela pode ser posta num único plano. Esse ponto de partida aqui, ó, quais são as coordenadas dele? A coordenada x desse ponto de partida é 0 e o y de partida é y0. Então ele parte do ponto 0, y0. Tá? Então o sistema de coordenadas aqui, ele é construído dessa forma. De forma que o ponto inicial é 0, y0, tá certo? E o ângulo de elevação, lembra do ângulo de elevação aqui, ó? O ângulo de elevação em relação à horizontal, nós chamamos ele de alfa. Tudo bem? Aqui, então, nós precisamos descobrir quem é o R de t. Ou seja, nós queremos descobrir qual é a função vetorial que descreve esse movimento. Nós também queremos descobrir qual é a velocidade desse objeto. Certo? Isso que nós queremos. Então, vamos lá. Nós queremos descobrir qual é a função posição. Então, nós vamos chamar ela de x de t na direção i, y de t na direção j. Este é o vetor posição que nós queremos descobrir. Então, nós queremos descobrir quem é o x de t, quem é o y de t. A velocidade, ela é a derivada desse sujeito aqui na direção i, é a derivada do y na direção j. Isso que nós precisamos descobrir, que é a nossa derivada, a nossa velocidade. Já a aceleração é a derivada segunda do vetor posição. Então, se nós estamos supondo que o vetor posição é x de t, y t, a aceleração é x duas linhas de t, y duas linhas de t. Qual é o problema? Descrever o r de t e o v de t, ou seja, o vetor posição e o vetor velocidade, em função de 3 coisas. Do tempo t, do y0, que é dado, do v0, que é dado, e do alfa, que é o ângulo de elevação, que também é dado. Então, a posição inicial, a velocidade inicial e o ângulo de elevação em que esse tiro foi disparado. Tudo bem? Então, como eu já tinha dito antes, como não tem resistência do ar e nós não vamos levar a rotação da Terra em consideração, só tem uma força que age sobre esse projétil, é a força da gravidade. A intensidade dessa força é m vezes g, né? M é a massa, g é a intensidade da força gravitacional. A direção dessa força, ela é vertical, ela é única e exclusivamente vertical. A gravidade age de cima para baixo, tá? Age na direção do eixo y, tá certo? Só na direção do eixo y, ou seja, a gravidade na horizontal ela é nula, tá? E ela é no sentido de cima para baixo. Esse é o sentido, então de cima para baixo. Se essa força da gravidade ela é representada por F, então observe o seguinte, F de t é m vezes g na direção menos mg na direção j, né? Porque nós sempre consideramos a gravidade negativa, quando a gravidade é de cima para baixo, você
põe esse sinal de menos aqui para indicar que é de cima para baixo. Essa força ela é constante, ela é em todos os pontos, e ela é dada por E menos mg na direção J. Não há gravidade, na direção e no sentido horizontal, só no sentido vertical. Então, por isso que essa primeira coordenada aqui, ela se anula na força gravitacional. Então, é 0 menos mg, isso é constante. Tá? O que nos diz a segunda lei de Newton? Ela basicamente fala que toda força é a massa vezes a aceleração. Por isso que nós escrevemos aqui em cima que a aceleração era x duas linhas de t, y duas linhas de t, porque nós vamos utilizar isso aqui. Tá? Então, a segunda lei de Newton fala que a força é massa vezes a aceleração. Por um lado, a força gravitacional ela é dada por 0 e menos mg. Isso por um lado, por causa dessa nossa análise aqui. Por outro lado, pela lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Então, é m vezes x duas linhas de t, m vezes y duas linhas de t. Esses dois vetores são iguais. Como esses dois vetores são iguais, as coordenadas dos dois vetores são iguais. Então, mx duas linhas tem que ser 0, e, portanto, o x duas linhas tem que ser 0. Tá? Nós estamos supondo que a massa é diferente de 0, é claro. E menos mg tem que ser my duas linhas de t. Ora, se menos mg é igual a my duas linhas de t, você corta o m de ambos os lados e obtém, então, que o y duas linhas é menos g. Agora, vamos lá. Se a derivada segunda de x é 0, é porque a derivada primeira é uma constante. Se a derivada segunda de y é menos g, é porque a derivada primeira, que é a sua integral, é menos gt mais uma constante c. Aqui é claro que nós estamos considerando o t é maior ou igual a 0, porque nós estamos supondo ali que o instante que o tiro foi dado é o t igual a 0. Então o tempo vai para frente, portanto o t é maior ou igual a 0 sempre, para nós nessa situação aqui. Tá? O que nós precisamos descobrir agora? Olha só, nós temos a x' de t, é k, y' de t é menos g vezes t mais c. Você fala, pronto, encontramos a derivada. Encontramos a velocidade. Tá vendo aqui a velocidade? É k na direção i, menos gt mais c na direção j. Quem é o k e quem é o c? Percebe? Percebe que dessas três informações aqui, ó, t, y0, v0 e alfa, as únicas coisas que apareceram até o momento, a única coisa foi o t. O y0, o v0 e o alfa nem apareceram ainda. Então eles vão ter que aparecer em algum momento. Eles vão aparecer aonde? Aqui no K e aqui no C. Vamos ver? Olha só. Vamos determinar agora o valor de K e o valor de C. Como que nós vamos fazer isso? Lembra da velocidade inicial? Qual era a velocidade inicial mesmo? A velocidade inicial era V0. Tudo bem? Então, x' de 0 é K. Y' de 0 é C. Olha aqui, ó. O x de t não é k? O y' de t não é menos gt mais c? Pois bem, substitua o t igual a 0 aqui, x' de 0 é k, y' de 0 é menos g vezes 0, que dá 0, mais c. Ótimo, ó. A velocidade inicial é k, na direção i, e é c na direção j. É K na horizontal, é C na vertical. X' de 0, Y' de 0, nos dá o vetor velocidade no instante t igual a 0. Mas pera lá. No instante t igual a 0, o vetor velocidade é V0 mais cosseno de alfa, V0 cosseno alfa na direção I, V0 seno alfa na direção J. Lembra? A velocidade, ela é dada como a velocidade inicial, velocidade escalar inicial, vezes o cosseno do ângulo de elevação. A velocidade é a soma da velocidade horizontal pela velocidade vertical. A velocidade horizontal é dada por essa função aqui,
V0 cosseno alfa. A vertical é V0 seno alfa. Opa! Então, olha só. Descobri quem é o meu x' de 0. V0 cosseno alfa. Descobri quem é o meu y' de 0. É V0 seno alfa. Opa! Mas, pera lá. X0 é K. X'0 é K. Y' de 0 é C. E aqui está dizendo que o x' de 0 é V0 alfa, cosseno alfa. O y' de 0 é V0 seno alfa. Então, o K é igual a V0 cosseno alfa. O C é V0 seno alfa. Ótimo. Agora sim eu tenho a minha velocidade. Eu tenho o meu vetor velocidade. Lembra que ele é x', y'? Ótimo. Aqui está. Olha lá. Lembra? Olha lá. X' é K. Y' é menos GT mais C. Eu descobri quem é o K. Eu descobri quem é o C. Então eu volto aqui, ó, nessas duas equações aqui, substituo o K por quanto mesmo? V0 cosseno alfa. V0 cosseno alfa. Menos GT mais C. Quem é C? V0 seno alfa. Ótimo. Então o meu vetor velocidade ele é dado por V0 cosseno alfa na direção I, menos GT mais V0 seno alfa na direção J. Descobrimos o item B. A resposta do item B está dada aqui. Bom, mas e o item A? O que é o item A? O item A é a função que descreve o movimento. É o R de t. Nós descobrimos o V de t. Como que eu descubro a função que descreve o movimento? Lembra? É a integral da velocidade. Integrando a velocidade, nós temos o vetor que nos dá a posição do objeto. Nós vamos obter o R de t. Então vamos lá. Para descobrir esse R de t, o caminho é quase o mesmo. X' é V0 cosseno alfa. Integrando aqui, nós temos então que o x de t é V0 cosseno alfa t. Aqui não tem t envolvido, isso aqui é uma constante que não... Isso aqui é um número que não depende do t. Então, integrando isso, vai nos dar V0 cosseno alfa t mais um certo K1, que é uma constante. Y' de t é menos gt mais V0 seno alfa. Integrando isso daqui, nós vamos obter o y de t. Então, integrando isso daqui, nós vamos obter menos gt quadrado sobre 2, mais V0 seno alfa t, porque essa parte aqui do y' não depende de t, é uma constante. Então, t mais um certo C1. E aí, agora, nós precisamos achar quem é o K1 e quem é o C1. Para isso, nós vamos utilizar a informação de que a bala, o objeto, o projétil, ele parte de qual ponto do espaço? Do ponto que tem coordenada 0 para x, y0 para y. Ah, então o meu x0 vale 0, o meu y0 vale y0. Ah, beleza. Então eu venho aqui, ó, no lugar, aqui na função xt, no lugar do t eu coloco 0. Então eu vou obter x0 igual a 0. Substituindo aqui, eu vou obter K1. Né? Então x de 0 é K1, mas x de 0 é 0, então o K1 é 0. Y de 0 é o próprio y0. Substituindo aqui 0, eu vou obter o C1. Então pronto, então o C1 é y0. Volto aqui, x de t é V0 cosseno alfa, t mais K0. K0 é 0, então fica só essa expressão aqui. V0 cosseno alfa na direção t. E y0, que é o C1, menos gt quadrado sobre 2, mais V0t seno alfa na direção j. Só vim aqui e no lugar do C0 eu coloquei o y0. E foi o que nós encontramos aqui. E, portanto, isso aqui, esta função, nos dá a função posição do nosso projétil a cada instante de tempo. Perfeito? Bom, anota essa fórmula aqui para o R. Anota esta fórmula aqui para o V. Essa aqui dá uma pausa no vídeo. Anota a função vetorial, a função velocidade. Percebe? A velocidade está em função da velocidade inicial
e do ângulo de elevação e da gravidade. Só. Só. A, o vetor posição ele está em função do V0, que é a velocidade inicial, do ângulo de elevação, do y0, da gravidade e do tempo. E do tempo t. Claro, o V0 também depende do tempo, né? Aqui, ó. Aqui está o tempo também envolvido na velocidade. Então, é claro que velocidade depende disso. Depende de quanto o projétil, qual é a velocidade inicial do projétil, depende do ângulo de elevação, né? E depende do tempo. E, claro, da função da magnitude da gravidade. Tá? O vetor posição, além dessas variáveis, além da velocidade, do ângulo, ele também depende de onde que ele foi lançado. Se ele foi lançado mais para baixo, vai influenciar na posição dele à medida que o tempo for passando. Se esse y0 for mais alto, também vai influenciar. Né? Então, tudo isso influencia na posição do seu projétil à medida que o tempo for passando. Nós vamos aplicar agora, isso que nós acabamos de ver, essa modelação, essa modelagem que nós acabamos de ver. Vamos assumir aqui, tomando, por exemplo, y0 igual a 0. O ângulo de elevação é π sobre 6. A velocidade inicial é 50 metros por segundo. E a gravidade, nós vamos supor que ela é 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós vamos determinar? O alcance do projétil, ou seja, o espaço entre o ponto de lançamento e o ponto que ele atinge o solo. Então, ele foi lançado daqui. Aqui não é θ, tá aqui alfa. Vamos lá. Aqui é o ponto de partida, então ele foi lançado e aqui ele caiu em algum lugar. Esse lugar que nós queremos determinar no item A. A altura máxima que ele atinge, a velocidade escalar no momento que ele cai no solo, quando ele cai aqui, qual é a velocidade dele, e nós também queremos, então, a equação cartesiana que descreve essa curva aqui. É isso, tudo isso que nós queremos. Então vamos ao item A. Primeira coisa, pelos valores que nos foram fornecidos, pega estes valores aqui, todos esses valores, joga aqui, ó. Joga aqui. Faça essas contas. Eu não vou fazer essas contas para você. Isso aqui é continha, né? Então, olha lá, V0 é 50. O alfa é π sobre 6. Joga aqui e faz os cálculos. Y0 é 0. Menos G é 10. G é 10. Então, 10 aqui. V0, 50. Alfa, π sobre 6. Joga esses valores aqui e faz as contas. Quando você fizer isso, você vai encontrar esta expressão aqui, ó. 25 raiz de t e 25t menos 5t ao quadrado na direção de j. Isso aqui nos dá o vetor posição em cada instante de tempo. O que nós queremos saber? Quando ele atinge o solo. Quando que ele vai atingir o solo? Depois de quanto tempo ele atinge o solo? Ora, ele vai atingir o solo quando a coordenada y dele for 0. A coordenada y dele vai ser 0 no solo. Por esse modelo aqui que nós criamos. Né? Então, ou seja, 25t menos 5t ao quadrado tem que ser igual a 0. Isso acontece quando t é 0, que é exatamente quando ele parte, e t igual a 5, que é quando ele cai aqui. Então, depois de 5 segundos, ele cai no chão. Tá certo? Como eu quero saber o x máximo, eu vou pegar o R5, subtrair do R0 e calcular o módulo dele. Isso que vai nos dar a distância aqui. Ó. Tá vendo? Aqui, ó, aqui é o R0. R de 0 é 0. O R de 5 vai dar esse ponto aqui. Então, é a diferença dos dois, calculada em módulo. Então, raiz quadrada, aqui está a diferença, ó, tá vendo? R de 5 tem que calcular. R de 5 você calcula. Aqui, substitui t igual a 5, substitui t igual a 5. Faz esses cálculos, você vai chegar em 216 metros. Basta pegar o R de 5, calcula R5, calcula R0, subtrai, calcula o módulo. Isso vai nos dar, então, aproximadamente 216 metros. Então, depois de 216 metros, mais ou menos, ele cai no chão. Essa é a distância. Depois de 5 segundos, ele cai no chão a uma distância de 216 metros da origem. Tá?
Segundo, ele está pedindo a altura máxima. Quando que a altura máxima ocorre? Quando a velocidade vertical ela muda de sentido, ou seja, quando ela é igual a zero. Quando a velocidade é igual a zero, a velocidade vertical é igual a zero, nesse instante ela muda, ela muda de sentido, tá? Muda de sentido e esse é o ponto máximo que o objeto atinge o Sol. Então, y' tem que ser zero, que só importa a velocidade. Cadê a velocidade? Tá. A velocidade vertical tem que ser zero. Né? Quando a velocidade vertical é zero? Então, deriva a velocidade vertical. A derivada vai dar 25 menos 10t. Isso tem que ser igual a zero. Então, ou seja, isolando o t aqui, isso nos dá t igual a 5 sobre 2. Depois de 5 segundos, de 2 segundos e meio, ela atinge o ponto máximo. Calcula o y nesse ponto, para esse valor de t, para t igual a 5 sobre 2, e você vai obter 31,5 metros. Então, a altura máxima que essa bala atinge é de 31,5 metros. O que pede o item C mesmo? A velocidade escalar no momento da queda, né? Então, no impacto, o impacto com o solo acaba acontecendo depois de 5 segundos. Nesse instante, nós queremos calcular o vetor velocidade. O vetor velocidade, então, é V5, né? Deriva isso daqui que você acha a velocidade. Derivando isso aqui, você acha a velocidade. E é dado por esse vetor aqui. Então, o V de 5 é dado por esse vetor aqui. A magnitude dele é 50 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar em que o vetor, a bala atinge o Sol. Por fim, o que pede o item D é para nós descrevermos a equação cartesiana dessa curva aqui. Então vamos lá? Bom, o R de t é dado por essa expressão, então o x vale 25 raiz de 3t, o y vale 25t menos 5t ao quadrado. Como é que você elimina o t dessas duas equações? Pega na primeira equação aqui do x, isola o t. O t vai ficar x sobre 25 raiz de t. Substitui aqui no y este valor e você faz as contas, e você vai chegar que y é menos x ao quadrado sobre 375 mais x sobre a raiz de 3. Isto é uma parábola, ela tem concavidade voltada para baixo, porque o sinal é de menos aqui, né? E é claro que nós já sabemos isso na prática, né? Na prática, quando você lança um objeto, quando você dá um tiro de canhão, por exemplo, né? Faz esse tipo de lançamento, você já sabe, ela é parabólica, né? A curva descrita é uma parábola. Neste caso, esta é a parábola descrita por esse objeto. Beleza? Bom, com isso, nós vamos ficando por aqui. Aplicamos velocidade e aceleração que nós definimos no vídeo anterior. Aplicamos aqui e modelamos, então, via função vetorial, o tiro de um canhão. Aplicamos depois em uma situação particular. Perfeito? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.